Então, hoje vamos falar sobre a sobrevivência da personalidade e ver alguns detalhes, né, do que acontece depois, na sequência, depois que nós deixamos essa vida. Então, eu me baseei no documento 112 do livro de Urântia. Então, aqui, primeiro, personalidade. De acordo com o livro de Urântia, o que é a personalidade? Então, já no início ele fala, né? Que a personalidade é o revelador. A personalidade do homem imortal não é corpo, nem mente, nem espírito, e também não é a alma. A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito, e que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. Então, tem a ver com a sobrevivência, né? A nossa sobrevivência, que será na sequência da alma, e que a personalidade, ela é uma dádiva de de Jesus, desculpe, do Pai Universal. Então, cada pessoa recebe uma personalidade e que aqui diz que ela é imutável, né? É interessante isso. Então, dá a impressão que nós recebemos uma personalidade que ela já vem pronta. Eu sempre penso assim que ela parece ser um molde em que a gente vai se encaixando, sabe? A gente vai se encaixando nessa personalidade até que ela chegue até o pai. E é uma viagem muito longa. Mas quando chegar ao pai, essa personalidade, ela vai ter a nossa identidade, sim, mas ela vai estar de acordo com aquilo que o pai pensou para nós. Porque se ela é imutável e é uma dádiva do pai, então, né, ela não, ela deve ser a forma que o pai nos vê na eternidade. Esse é o meu pensamento, mas essa é a personalidade, que é essa energia, esse dom que congrega tudo, congrega mente, congrega espírito, né? E congrega corpo, ela faz toda essa conexão, né? E depois, o que que é Sim. identidade? No livro de Urântia, identidade está relacionada à alma, à nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso ser. E de acordo com. E eu também acho que a identidade é todo o conjunto, de acordo com o dicionário Oxford, né? Esqueci o D ali no final. É o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então é interessante, né? A nossa identidade, mesmo o documento de identidade, né? Ele tem o nosso número, tem ali, ó, somos filhos de quem ali, aonde nascemos. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma identidade. Nascemos em tal lugar, aonde nós vivemos, a gente vai criando essas características, né? De identidade. Agora, os ajustadores do pensamento, o que que Só um são? pouquinho antes de entrar, o Aélio tinha levantado. O Aélio, você está falando o Aélio, eu falei, né? Ah, tá. O Roberto tinha levantado a mão, depois eu levantei também. Tá bom, então. Ah, tá, então vamos lá. Você quer que coloque algum texto, Roberto? Da personalidade? Lilian, talvez você prefira fazer a exposição e depois a gente faz as perguntas. Eu peço para voltar. Um texto Não, não é pode melhor falar, assim? porque é uma conversa, sabe, Roberto? Eu coloquei alguns textos, mas aqui é uma conversa que nós podemos ter, É, independente. vamos fazer uma Vamos coisa fazer uma dinâmica, conversa. né? Sem É, muito. uma dinâmica. É, porque Eu vou senão tentar ser objetiva. isso. Tá. Então, olha só nessa definição da personalidade, na introdução do livro de Urântia. Você pode colocar o texto, Posso Lilian? colocar, porque daí a gente visualiza, né? E já vai É, internalizando. eu quero falar sobre esse texto aí também. É. Ó, é, nesse texto da introdução, tópico 5, parágrafo 11.
há uma distinção entre individualidade e personalidade, tá? Ele fala que a personalidade unifica os outros fatores associados de individualidade. E eu, devido a uma outra passagem do livro de Urante, eu acho que é o documento 112, ele fala que a individualidade é o eu. O organismo humano, ele tem a individualidade, é o eu. Então, eu vejo assim, e eu vou concluir. O corpo é o nosso eu material. A mente é o eu intelectual, o espírito é o eu espiritual e a alma é o eu mononcial. Esses são os 4 fatores associados da individualidade, do eu. Aham. Então, repara que diz que a personalidade não é o eu, não é o corpo, não é a mente, nem o espírito, nem a alma. Ela unifica esses fatores associados do eu individual. Então, personalidade é quem, e a individualidade é o que, e a identidade é onde e quando. Mas eu vou ficar na personalidade e na individualidade, tá? Isso é o meu comentário. Uhum. Obrigada, Roberto. Lilian, deixa eu ver se eu lembro, era 2 coisas que eu queria falar daqui desse parágrafo também. Uma é que, eu sei que tu vai voltar depois, mas só para deixar registrado, Isso. que eu acho que, por que que eu sou das que defendem que a personalidade não vem na concepção? Porque aqui ele Ah, fala tá. associados de matéria, mente e espírito, né? Uma criança anencéfala que não vai ter mente, ela não vai receber a personalidade. Eu penso, tá? É coisa minha. É uma das Aham. coisas. Mas tinha outra coisa que eu queria comentar daqui, deixa eu ver se eu lembro agora. Porque daí ela não pode ter mente, né? Porque aqui, ó, associadas à matéria, mente e espírito. É. Uma criança que vem anencéfala não vai ter mente. Aham. Ela não vai receber a personalidade, não tem como. Eu penso assim. Mas Aham. deixa eu ler mais um pouco. Ai, eu Não é queria dos comentar. gêmeos, né? Hã? É dos gêmeos que você ia Ah, falando? não, não, não era dos gêmeos. Depois eu. Era outra coisa. Tá, mas deixa, vai tocando. Depois eu vejo se eu lembro. Ah, Aí eu vou é. lembrar daqui a pouco. Mas era só para registrar, porque para mim esse é um dos parágrafos mais importantes que tem, que fala da personalidade, Aham. E né? aqui ela fala que ela sobrevive, né? É, Uhum. sobrevive com a sobrevivência da alma moroncial. Mas é interessante porque aqui está falando da personalidade já com identidade, porque depois ela, bom, não sei se pode se dizer que ela morre, mas ela se une, né? Porque quem não, aquela pessoa que não sobrevive, que ela não deseja ir adiante na carreira espiritual, ela, quando ela desiste, né? Então, essa personalidade, ela volta para o pai, ou volta para o Supremo, né? Ah, vai para o Supremo, né? Para Vai compor para o o Supremo. Supremo. Ela vai. Pois é, interessante isso, né? Que diz aqui que ela sobrevive. Acho que sobrevive, mas ela não. Dá a impressão que ela nunca morre. É uma coisa imortal, mas aqui fala que sobrevive, então, né? Eu acho que está falando que é É, a personalidade já que, que é, vamos dizer, sobrevivente, né? Não sei. Não sei como entender aqui. sobrevive porque ela continua a viver, né? Lá em cima, assim, Pois entendo. é, não sei, ela sobrevive. Ela, né? Bom. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguém mais levantou a mão? Não. Eu ia só dizer que sobrevive como individualidade. Na É, né? parte, na parte que diz dos indivíduos que não sobreviveram, fala assim, ó, que a personalidade, o que vem de Deus volta para Deus.
A personalidade veio do Pai Universal, de Deus, ela vai voltar para Deus. Só que Aham. quando o indivíduo falha em sobreviver, a personalidade volta para Deus pelo Supremo e nunca mais se manifesta como uma individualidade. Uhum. Então, eu acho que é a individualidade que deixa de existir, a Uhum. personalidade não. Pois Se é. aí, como diz aí, se a alma sobrevive com a individualidade, a identidade moroncial, a personalidade continua a existir como uma individualidade, né? Uhum. Então ela sobrevive junto com a alma. Ah, Então, lembrei, Lilian, bem rapidinho, sim. assim, ó, quando eu penso assim, ó, que essa personalidade que vem do pai é o que a gente chama de nossa essência, sabe? Aquilo Aham. que pode, assim, ó, Isso. a personalidade humana, ela é formada pelo nosso caráter, nossas características, assim, eu e tu, por exemplo, podemos ter muitas coisas iguais, parecidas, Aham. assim, né? Nós podemos ter as mesmas crenças, nós podemos as duas ser honestas ou não Aham. honestas, entende? São características que podem ser comuns, que fazem parte da personalidade, mas podem ser comuns, né? Sim. Eu posso ser uma pessoa mau caráter, tu também pode ser, então isso nos faz igual, mas a essência não, aquela coisa que diferencia a gente, né? Tem coisas Sim. assim, ó, É, verdade. que tu é tu e eu sou eu, né? E não muda. É, é, É assim que eu vejo verdade. a personalidade humana e a personalidade essa que vem de Deus, né? Ah, tá. Uhum. Então. E daí tem a identidade, né? Que eu coloquei isso aqui, mas a gente vai ver muito ainda sobre identidade. Identidade vem também da palavra identificar ou idêntico, né? Então, também tem essa questão. Agora, os ajustadores. Os ajustadores, olha, eu peguei uma parte que fala, que eu acho linda sobre os ajustadores. Os ajustadores são o amor do Pai tornado realidade e encarnado nas almas dos homens. Imagine, o amor do Pai tornado realidade e encarnado nas almas dos homens. Eles são a verdadeira promessa de uma carreira eterna para o homem, enclausurada dentro da mente imortal. São a essência da personalidade, olha, falando, né? Você falou de essência, né, Estela? São, Agora que são a essência, mas a essência da personalidade são os ajustadores, né? A essência da personalidade perfeccionada, de finalitor. Então, olha só que coisa mais magnífica que nós temos dentro de nós, né? A essência da personalidade perfeccionada de finalitor que o homem tem. Então, é aquilo mesmo que a gente fala de vez em quando, Roberto. Deus já nos vê como perfeitos lá, né? Mediante a nossa personalidade, quando Ele doa a nossa personalidade. É assim que eu vejo. E que Ele pode pré-degustar no tempo, à medida que progressivamente consegue a mestria da técnica divina de realizar a vivência da vontade do Pai. Então, toda vez que você faz a vontade do Pai, você é um vitorioso e você diz, olha, puxa vida, né? Que bacana, eu consegui fazer tal coisa e você tem uma alegria com relação a isso, né? Você fica contente. Passo a passo, então é devagar o negócio. Por meio da ascensão de universo a universo. Então, não é tão já, né? A gente vai ainda andar muito, tem muito chão. Até que alcance de fato a presença divina do seu Pai no paraíso. Então, aqui também fala sobre a personalidade, né? E é por isso que, de certo, eu acho que a nossa personalidade é aquilo que Deus pensou para nós, né? Como indivíduo, ele,
olha lá, a Lília vai nascer do seu José, da dona Leonilda, né? Então, e ela vai ser assim, tal, tal, tal. Ela tem, eu acho que Deus já vê todas as nossas possibilidades e nos dá aquela energia de personalidade que nós precisamos para alcançar um dia ele novamente, para voltar a Deus, né? Então, muito lindo isso, eu acho. Alguém quer fazer algum comentário sobre os ajustadores? Então, continuando. Então, agora vamos entrar na sobrevivência no tema mesmo de hoje, né? Até agora nós vimos algumas questões aqui sobre os ajustadores, que vai falar bastante, né? Sobre a identidade, sobre a personalidade. E agora nós vamos entrar no documento 112 mesmo, que fala sobre a sobrevivência. Então, após a morte, o corpo material retorna ao mundo elementar do qual ele provém. Mas perduram dois fatores não materiais da personalidade sobrevivente. Então, o corpo fica na terra, né? Volta ao pó, como nós dizemos, e sobrevive o quê? O ajustador do pensamento pré-existente, levando consigo a transcrição da memória da carreira mortal. Então, né? Tudo anotado, a nossa memória, tá tudo lá, tudo que a gente viveu, tá com o ajustador, né? E que se dirige para a Divinity, que é o lar dos ajustadores, lá no paraíso. Então, ele pega tudo que a gente viveu e vai para lá, né? E perdura também sob a custódia do guardião do destino a alma imortal moroncial do humano falecido. Então, aquela alma que nós construímos. Então, vocês sabem que a alma, ela é um produto, vamos dizer assim, né? É uma filha do nosso ajustador do pensamento e da nossa mente. Então, cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, eu fico imaginando, a nossa alma vai evoluindo, nós vamos construindo esse corpo moroncial que nós vamos precisar, né, no outro mundo, que é essa nossa alma imortal. Então, nós já vivemos uma realidade moroncial? Sim. A gente não percebe muito, mas a nossa alma está aí, sendo construída, né? E ela que vai sobreviver ali. Então, e com quem que fica essa alma? Com o nosso serafim, com o nosso guardião. Esses componentes, fases e formas da alma, esses que foram fórmulas cinéticas e que agora são fórmulas estáticas da identidade, são essenciais à repersonalização nos mundos moronciais. Então, nós éramos, vamos dizer, nós vivíamos aqui uma vida ativa e fazíamos e acontecíamos, né? Mas nós vamos ficar ali por um tempo, onde não sabemos ainda quanto, né? Alguns ficam 36 horas, né? Vamos dizer assim, aqueles que estão mais evoluídos, mas outros vão ficar, não sei, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 3.000 anos, não sabemos, né? De acordo com a nossa evolução. Ali, quem vai guardar essa alma são os serafins. E são essenciais à nossa repersonalização. Então, nós vamos ser personalizados, vamos ter novamente a nossa personalidade, né? Nesses mundos moronciais. Ó, e como é que nós vamos ter essa personalidade? E é a reunião do ajustador e da alma o que reconstitui a personalidade sobrevivente. Então, tem que reunir essas duas realidades, o ajustador e a alma, para reconstituir a personalidade no mundo nos mundos moronciais. E que vos reconscientiza no momento do despertar moroncial. Por que nos reconscientiza? Porque a nossa consciência, né, a nossa memória está com o ajustador, lá em indivíduo, tá lá. Alguma consideração aqui? Alguma dúvida? Lilian, é, Fica, Vani.
Eu acho que eu não havia prestado atenção na questão de que o ajustador constrói a nossa alma. Aham. Ele nos inspira, né? Aí eu tinha a impressão de que só eu, humana aqui, que estava responsável para criar a minha alma. Lógico que considerando as inspirações dos anjos e do ajustador. Como que o ajustador constrói a alma além de inspiração? Fale um pouquinho mais sobre isso, sabe quando o assunto, a conscientização é nova e você fica meio perdida? Aham. Sei, sei. Então, o livro fala que a nossa alma é como se o ajustador fosse. Ela só começa a ser criada quando o ajustador vem. Lá pelos 6 anos, né? Mais ou menos, com 6 anos, a gente recebe o ajustador, e daí que começa a ser construída essa alma. Porque ela é quando você toma decisões, a tua mente toma uma decisão de fazer o bem, né? Uma decisão moral. E, o ajustador vê a possibilidade de você ter essa carreira imortal. Então, daí tá, você vai construir a tua alma. Então, é como se ele fosse o pai dessa alma e a mente fosse a mãe, ou alguma coisa assim, né? É o ajustador e a mente, não é E ele a mente. sozinho. Hã? Não é É ele o sozinho. ajustador e a mente que Isso, constroem a alma. isso. Então, a mente é mais um atributo de doação, por isso os espíritos ajudantes da mente, é isso? Não, os espíritos atribuem a ajudantes da mente, eles nos ajudam a sobreviver, a tomar decisões, a ter realidades aqui nessa vida, né? E, e quando nós evoluímos para ter a consciência da adoração e da sabedoria, então quanto mais nós temos consciência de Deus, da realidade da religião, então o, nós recebemos o ajustador, que daí o A, me- ajustador, a, a mente é uma dotação da ministra divina, né? isso, a mente é uma dotação da minha, os sete espíritos da mente, né? É uma dotação da ministra divina. Hum. E com a ajuda Tá, eu dele, achei, eu achei que a construção da alma era pura responsabilidade só do humano, e sei lá. Eu vou ter que meditar mais a esse respeito, porque me caiu assim esse ensinamento agora como se eu nunca tivesse ouvido. Mas tá bom. Hoje também eu tive um susto, sabe? A Daniela me deu um susto hoje. Mas as coisas já estão sendo mais respondidas. Mas é isso aí, não é só a gente, não. A gente tem, lógico, a última decisão é nossa. A decisão de sobrevivência é nossa. E sempre a decisão é nossa de fazer ou não fazer, em todos os momentos. Nossa vida é feita de decisões. Essas decisões, só que precisa do ajustador para que a alma aconteça. Senão, não existe alma. Você já imaginou? Sem o ajustador não existe a realidade espiritual. É ele que nos leva até Deus. É o ajustador. É Uhum. interessante, né? Tá Roberto, bom, acho que muito pode obrigada. explicar nada. O Roberto pode explicar um pouquinho mais. Olha, Ivanil, minha irmã, respondendo a sua pergunta, eu coloquei aí no chat o parágrafo anterior ao que fala da personalidade. Nesse parágrafo, o revelador define a alma. E ele diz o que a Lilian falou: o ajustador é o pai da alma, a nossa mente, a nossa pessoa é a mãe da alma. Quando a nossa pessoa faz a vontade do ajustador, que é o pai, aí ocorre uma cocriação. A alma cresce mais um pouco. Então, nós somos como o ventre. A nossa mente é um ventre mãe envolvendo a nossa alma. E o ajustador é o centro causal da alma. Olha como é que diz aí no parágrafo 10, está aí no chat. Eu vou ler, não é muito longo, mas é muito importante. Eu considero um dos parágrafos mais importantes do livro de Urântia,
que ele define em termos práticos como a gente pode edificar nossa alma. Ele diz assim, ó, a alma do humano é uma aquisição experiencial. À medida que a criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos céus, assim o espírito que reside no homem, que é o ajustador, torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A mente é a mãe da alma. O ajustador é o pai. Aí, a mente é material, o ajustador é espiritual. E a substância dessa nova realidade, que é a alma, não é nem material como a mente, nem espiritual como ajustador. É moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. É isso. Muito bem. Legal, né, Ivanil? Mas ainda estou processando. Processando, então tá. Nossa, isso caiu assim como uma coisa que fez vários unidos aqui na minha mente. Aham. Quem sabe é na sequência também Processando de. para entender, né? Não com dúvida, mas Aham. processando o entendimento, é isso. Ah, tá. Uhum. Então tá bom, vamos continuar, quem sabe dê mais luzes aí. Vamos mais Que luzes. bom, muito obrigada. Obrigada Obrigada, a você. Roberto. Então vamos continuar. Continuando. Então aqui. Para aqueles que não têm guardiões seráficos pessoais, os custódios grupais fazem fiel e eficazmente o mesmo serviço de salvaguarda da identidade e de ressurreição da personalidade. Os serafins são indispensáveis à reconstituição da personalidade. Então, o que que acontece? Algumas pessoas, muitas pessoas, eu acho, né, não têm guardiões pessoais, A porque as pessoas maioria. é a maioria, né? A maioria não tem. Para aqueles, aqui diz para aqueles que não têm, né? Mas a maioria, a gente sabe aqui na Terra, provavelmente não tem guardião pessoal, porque você tem que estar no terceiro círculo psíquico, que eles falam, né? Para ter, você já tem que estar assim, bastante adiantado na vida espiritual para ter um anjo guardião só para você. Então, a maioria eu acho que a maioria está num grupo, acho que de 500, Estela, 600, um guardião para 500 seres humanos, mas não interessa, Pode quando ser. você, né? Quando você passa para outra vida, né? Esses guardiões. Então, você, na realidade, você tem um guardião, mesmo. Quem sabe o meu guardião seja o mesmo da Estela, o mesmo da Ivanilda, o nosso guardião seja o mesmo, né? O seu serafim. E daí ele, quando eu passar para outra vida, ele vai guardar a minha alma, né? E aqui fala, é interessante, ó. Ele fala assim, ó, serviço de salvaguarda. Ele não fala da alma aqui, ele fala da identidade. Então dá a impressão que a alma e a identidade aí meio que se sobrepõem, né? Que ele fala o mesmo serviço de salvaguarda da identidade e da ressurreição da personalidade, que depois vai acontecer, né? Juntamente ali com o ajustador. Então, os serafins são indispensáveis à reconstituição da personalidade. Então, eles têm que estar lá. Não pode faltar no dia da ressurreição. Com a morte, o ajustador do pensamento perde temporariamente a personalidade. Olha só, mas não a identidade. Aqui perde a personalidade, porque o ajustador ele não tem personalidade, ele tem a nossa, né? A nossa personalidade. Ele é pré-pessoal. E
mas ele não perde a identidade. Aqui eu fiquei na dúvida, quem sabe o Roberto que ajuda aí, é, ele não perde a identidade. Supõe-se que seja a nossa, né? A nossa Mas eu cor. entendo que ele continua sendo o nosso ajustador, né? Entendo assim daí. Mas essa identidade, o que que é? Ele não perde a identidade. A nossa identidade? Acho que sim, né? Ou a identidade dele. Não, continua lendo ali, ó. O sujeito humano O sujeito temporariamente humano. perde a identidade, Isso, então. Então, acho que é a identidade então é nossa. a nossa identidade. Né? O sujeito humano Fica com temporariamente ele. perde a identidade, mas não a personalidade. E isso é interessante, né? O sujeito humano temporariamente perde a identidade, não a personalidade. Então, quer Então, dizer, o que o Serafim transporta quando a gente morre é a nossa personalidade, né? não, Porque mas ele, como que nós não perdemos a personalidade? Ó, então nós não perdemos a personalidade, de acordo com o que diz aqui, vamos ler na sequência. Nos mundos das mansões, ambos reúnem-se em uma manifestação eterna. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Nunca a personalidade manifesta sem a vontade humana. E nunca um ser humano separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa ou de maneira expressa com relação aos seres vivos da Terra. Então, o que que quer dizer aqui, né? E a resposta àquelas perguntas. Ah, será que os seres que morrem podem voltar e se comunicar com os seres que estão aqui, com seres, né? Os seres humanos na Terra? Então, aqui diz que não, né? Que primeiro que um ajustador nunca retorna, eh, nunca retorna para a Terra com um ser residido anteriormente, né? Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Então, ele nunca vai vir aqui se manifestar depois que o ser morre, pronto. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. Isso é interessante também, né? E nunca um ser humano separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa. Então, quando você tá lá, morreu, tá lá esperando ser ressuscitado, você não vai se manifestar, não vai se manifestar. De qualquer maneira, estabelece comunicação com os seres vivos da Terra. Então, não manda mensagem, às vezes, e a gente sonha muito, né? Às vezes com a pessoa que faleceu, mas de acordo, não sei se acontece alguma coisa com o tempo e espaço lá que, mas, e não sei por que que acontece isso também, né? Mas de acordo com o livro de Urântia, eles não se comunicam e não se manifestam de jeito nenhum com as pessoas que estão aqui depois que morrem, né? Então não precisa ter medo de fantasma, nada dessas coisas. Antigamente o pessoal tinha muito medo de ah, fantasma. ele diz ali separado do seu ajustador, né? Mas e quando o ajustador volta? Só para botar ler. Será que não Onde? pode? Pois é, tem coisas aqui que, ó, o sujeito perde a identidade. Agora, é aqui que eu queria dizer, ó. O sujeito humano, temporariamente, perde a identidade, mas não a personalidade. Como assim? Então, nós ficamos, então, a personalidade fica adormecida, adormecida. Ah, fica adormecida, então, em algum Eu lugar? acho que é ela que é transportada pelo serafim quando a gente morre, porque o ajustador tem vida própria, ele vai embora. E o serafim transporta a nossa personalidade. Não, o serafim transporta a nossa alma. Mas Porque ah,
A alma não vai com o ajustador? Não, não vai com a alma, não. A alma fica com o serafim. O ajustador leva os registros da nossa Ah, é. mente. Então a personalidade, eles dizem que a personalidade, eles não sabem para onde que vai a personalidade. Tem um momento do livro que fala, né? Mas ontem o, o Roberto falou que a personalidade deve ficar com o Pai Universal nesse meio tempo. Porque para onde que vai? Ó, o sujeito Acho que humano não. temporariamente perde a identidade, mas não a personalidade. Quer dizer, a personalidade está em algum lugar, que eles não sabem onde é que está. Acho que é isso. Que supõe Roberto, que está com o Pai Universal, né, Roberto? Roberto levantou a mão, né? Vai, Roberto. Olha, existem três conceitos: personalidade, identidade e individualidade, tá? Existe um grande urantiano, o nome dele é George Park, e ele resume assim, ó: a personalidade é quem você é. A identidade é onde e quando você é. E a individualidade é o que você é. Então, a personalidade é quem nós somos e Vai. quem nós somos para Deus, o Pai Universal. A identidade, onde e quando, tem uma passagem, eu acho que é por aí, Lilian, que diz assim, ó, que nós temos identidade temporária aqui na Terra. O ajustador tem uma identidade eterna. E a identidade é onde, quando, por exemplo, quando a gente está num corpo aqui na Terra, qualquer ser pode nos localizar. Onde está o nosso corpo é onde e quando nós somos, entendeu? Então, enquanto a nossa pessoa está utilizando esses veículos terrenos de expressão, as, as personalidades cósmicas podem localizar onde e quando nós somos, que é a nossa identidade. Então, nós temos uma identidade temporária associada ao nosso corpo, entendeu? Quando o corpo morre, a gente perde essa identidade temporária. Mas o ajustador é um ser eterno. As personalidades cósmicas localizam onde está e quando o ajustador está. Então, ele tem identidade eterna. Então, ele volta, ele vai para a divina, então todo mundo localiza ele, todo mundo não. O Pai Universal sabe onde ele está, então ele tem a identidade eterna, ele tem um onde e quando eterno. Só que a gente que perdeu o corpo, perdemos nossa identidade temporária, que era associada ao corpo. E a alma é o eu, é a individualidade, entendeu? Então, na morte do corpo, o ajustador fica com a identidade eterna, a gente perde a identidade temporária associada ao corpo terreno, nós continuamos a ser uma personalidade para a pessoa infinita de Deus, o Pai Universal. A personalidade é quem nós somos e a nossa alma é a nossa individualidade, o nosso eu moroncial, entendeu? E aí, então, resumindo, o ajustador é a identidade eterna, a alma é o eu moroncial, individual, e a personalidade é quem nós somos. Com a morte do corpo terreno, a, o veículo temporário de expressão se vai. Então, esses três fatores, a identidade eterna do ajustador, a personalidade que nós somos e a individualidade, o eu moroncial da alma, se separam. E na ressurreição se junta, e aí a gente vai reencontrar papai, mamãe, vai ser aquela felicidade. É isso aí. Obrigada, Roberto.
Mas alguém tá com a mão levantada A para uma pergunta? Dani, Ai, Dani, vai. Então, vai parecer um pouco idiota essa pergunta, mas eu não estou resistindo em fazê-la. E esse eu, assim, porque essa personalidade que a gente está falando aqui é a personalidade doada pelo pai. Isso. Só que no meu entendimento, a gente também tem uma personalidade humana, que alguns chamam de ego. E, assim, muita gente compreende que o ego é uma coisa a ser, tipo, eliminada, dominada. Mas tem alguns defensores de que o ego só precisa ser educado, como se fosse uma coisa que precisasse ser, sei lá, não exterminada. E aí eu acredito que a gente também tenha a nossa personalidade humana. Porque senão não faria sentido uma criação assim. Tipo assim, a personalidade do ser humano é só aquela que foi doada por Deus. Ele não precisava criar a gente, só criava a personalidade, vai lá, a personalidade. Não faz muito sentido. E aí, onde é que se encaixa essa personalidade, individualidade, não sei como é que seria o nome, desse nosso eu? Que é isso que eu não compreendi. para mim, é tudo aquilo ali que falou, acho que no outro parágrafo, que a nossa personalidade humana é tudo que a gente constrói aqui de bom, é o que o ajustador leva ali, as nossas memórias, as nossas coisas, isso aí faz parte da nossa personalidade humana. O que a gente é aqui, o que a gente constrói aqui. Se a gente é bom, se a gente é ruim, se a gente faz coisas. Para mim, tudo que sobrevive ali é o que ajuda na construção da alma, eu acredito, eu penso assim. Faz parte da nossa personalidade humana. Eu também entendo assim, ó, não existe uma personalidade sem Deus. Não existe. É como, não existe, vamos dizer assim, nós não existimos sem Deus e Ele nos dá uma personalidade. E diante dessa personalidade que nós temos identidade e nós temos individualidade, como o, o Roberto falou, né? E aqui o livro fala também da nossa individualidade, porque nós não existimos na realidade sem Deus, porque Deus nos deu assim, ó, os sete espíritos ajudantes da mente, né? Isso nos torna humanos, seres humanos, apesar de termos vindo do animal. Esse ego pode ser a nossa parte animal, eu posso até dizer assim, né? Nossa parte menos evoluída, que quer, vamos dizer assim, que quer pensar só em si mesma. Eu vejo isso, posso ver isso, eu não sei. Com relação porque essa personalidade aqui, ela tem um pouco a ver com a personalidade que fala a psicologia do ser humano, ela tem um pouco a ver, mas acho que não tudo. Porque a personalidade dentro da psicologia, não sei, né? A Ivanil pode ser que possa falar mais um pouquinho, mas acho que é um pouco diferente daquilo da que fala o livro. Que a personalidade que fala o livro é a dádiva que Deus nos dá. E é isso que constitui o ser humano, né? Ela é diferente, né? Porque a personalidade que a gente conhece, eu acho que só diz da parte humana, né? E eu acho que depois que eu li o livro de Urântia, a gente não existe sem. Essa personalidade não existe. Nós não somos sem Deus, nós não somos seres humanos, somos que E ele é criou. exatamente por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque metade da minha vida foi gasta, entre aspas, estudando, no intuito de estar me identificando ali, melhorando, mas dentro dessa personalidade da psicologia. Então imagina aí quando tu chega num negócio desse, tu olha para trás e diz, meu Deus, que raios é isso? É, Roberto e depois Ivanil. Ah, Ivanil, você vai dar lugar para Ivanil antes, Roberto? Claro, claro, por Ivanil, favor. Ivanil. Obrigada, Roberto.
Então, a psicologia, se a gente seguir Jung, ela se aproxima muito da divina, mas a psicologia que a gente conhece, ela está muito centrada no materialismo, nas coisas daqui, né? Então, eu acho que não é uma coisa boa a ser seguida, ela precisa de mudanças, mas a ciência não vai deixar, né? Eu fiquei pensando o quanto a gente não aprende a desenvolver a intuição, né, nessa questão de quando eu ainda estou naquela minha dúvida lá que vocês sanaram com relação ao ajustador ajudando na criação da alma. E aí como que eu vou dizer? Eu me forcei a pensar, me forcei não, veio assim essa inspiração de por que que nós não aprendemos a desenvolver a intuição, então? Porque se a gente recebe a personalidade, ela tem um tom, o ajustador tem interesse nela, então eles trabalham juntos. Então, a nossa saída está em desenvolver plenamente a intuição e seguir o que a nossa essência diz, né? Aí a psicologia mais materialista vai ficando de lado mesmo. Acho que é isso. Obrigada, Ivanil. É um pouco diferente o conceito, né? Casa, mas eu acho que falta daí a parte espiritual, né? Sim, mas se a gente segue a intuição, o ajustador vai ajustar isso para a gente, vai ser de É, acordo com a vontade de Deus. é, verdade. Você quer Muito, falar, Roberta, agora? muito boa a explicação dela, muito. É. Oi, Angélica, tô te vendo agora. Eu entrei um pouco atrasada. Que bom que você veio. Porque, Eu não sei se a Ivanilda queria falar, parece que ela tentou falar. Ivanilda, você quer falar alguma coisa? Não, eu apertei errado aqui. Ah, tá. Quando você Perdida, quiser, tá fica à bom? vontade, tá? Tá, obrigada. Roberto? Então, a personalidade, você é pessoa na relação com outra pessoa. Então, o livro de Urântia revela que Deus também é uma pessoa. Então, a essência da pessoa, que é primeiramente a pessoa que a gente é, para a primeira pessoa da deidade, que é Deus, o Pai Universal. Mas a gente tem uma personalidade humana também na nossa relação com outras pessoas. Por que que eu afirmo que a personalidade é relacional? Que você é pessoa na relação com outras pessoas. É diferente de um eu, de um ego, que você pode imaginar isoladamente. Mas personalidade, no conceito grego original, e isso aparece bem quando o Rodan de Alexandria, o grego, estava dialogando com os outros discípulos para saber se Deus era ou não era uma pessoa. Não sei se vocês sabem, mas nos antigos teatros gregos, e daí se originou o nome personalidade. O nome personalidade vem de persona. Nos antigos teatros gregos, os atores usavam uma máscara na frente da face, por onde passava o som da fala dos atores. Persona significa em grego, sona significa som. Persona é por onde passa o som da fala dos atores. Então, para você ser pessoa, persona, tem que ter fala e comunicação com outra pessoa, entendeu? E é exatamente isso que Rodan de Alexandria, ele diz quando ele fala se Deus é ou não é uma pessoa. Ele diz assim, ó, para Deus ser pessoa, ele teria que ter outros seres coiguais a eles, com os quais ele fosse capaz de uma simpática comunicação. Então, Rodin afirma que para ser pessoa, tem que ter outros seres iguais com os quais você se comunica. Entendeu?
Ó, pessoa, a palavra persona, por onde passa o som da fala, é muito parecido com você no português, se você interpretar que você vem de vox em latim, que significa voz. Então, você implica voz e fala com outra pessoa. Persona implica fala, comunicação com outra pessoa. Então, a gente é pessoa na relação com outra pessoa. Para a psicologia e acadêmica, eles não concebem que Deus seja uma pessoa. Como eles falham, os materialistas, os panteístas, falham em entender que Deus é uma pessoa, eles não entendem que a gente é pessoa primeiramente para a pessoa de Deus. Aí, na psicologia acadêmica, a personalidade que você é para outras pessoas humanas passa a ser como um papel social, algo mais superficial. Mas se você, junto com o livro de Urântia, conceber que Deus é uma pessoa, aí, além da personalidade humana, que é a pessoa que você é para outras pessoas humanas, surge a personalidade real, que é a pessoa que você é para a pessoa infinita de Deus. Então, esse entendimento da palavra original persona, que originou personalidade, traz o conceito de personalidade como uma realidade relacional. Legal. Você é isso. Eu falei muito, perdão, mas é isso. É diferente Obrigada. do ego isolado. Pessoa, a gente é agora, ó, Lília, conversando com outra pessoa. Eu, ego isolado, eu posso ser sozinho. Por isso que só personalidade, amor e comunicação que a gente transcende o isolamento do ego isolado. Verdade. Obrigada. Outra coisa aqui que eu vou colocar, olha só que interessante, que tem aqui nesse texto mesmo, né? Ali diz assim, ó, um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá como ser residido anteriormente. Sim. Então, aqui ele está dizendo que tá, o ajustador não retorna com o ser residido anteriormente. Mas será que ele não pode retornar com outro ser? Não quer Eu ia dizer aqui que ele comentar não isso, está implícito, Lilian, porque a gente diz que o né? ajustador nunca volta, né, duas vezes para a Terra, mas ali ele diz, ó, com o ser Porque mesmo, residido será que está em anteriormente. outro texto? Será que está Não em outro sei se texto? porque aí ele deixa claro que é com o ser residido anteriormente, né? Pois é. Ele não diz que ele não retorna com outro ser. Porque a gente vê que, por exemplo, o de Jesus era um ajustador que já tinha sido residido, ele era um ajustador especial, tudo bem, mas ele já tinha estado com Melquisedeque, E a né? gente tem mania de dizer que o único que veio duas vezes para a Terra. Pois Quando tu é, leu isso, eu ia comentar isso aí também depois, quando tu falou. é, Mas Que acho que me mas chamou a atenção. tem uma parte do livro que fala que quando alguém rejeita a sobrevivência, esse ajustador vem um pouco mais experiente, vem residir em outro corpo, né? Eu não mas lembro agora o qual. que o pessoal Sim, fala é que sim, não sim. na Terra, É, ele o vive que em a outro gente diz é planeta. que não aqui, que ele reside em outro, sim, né? Ah, em outro planeta, em outro lugar. É Sim, isso? em outro lugar. Mas aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo um ajustador que tenha partido da Terra, tá. Nunca retorna para cá como ser residido anteriormente. Isso subentende-se que ele pode voltar para cá com Sim, até outra porque o pessoa. ser, segundo o livro de Urântia, o ser
não volta, né? O ser não volta, É, né? não tem É, reencarnação. se bem que tem uma questão aqui, porque tem casos que ele pode voltar para o mesmo planeta. Se É, for a tem um negócio que o André Vassilia de sempre. Eu estava tentando me vontade. lembrar qual era o parágrafo que o Ele André pode, ele Vassilides pode sempre voltar citava. depois de uma É, dispensação. Como que ele nunca retorna com o ser residido anteriormente, se ele retorna em outra dispensação? Né, não é verdade, Roberto? Você não lembra? O que que se pode dizer dessa parte aqui, ó? Um ajustador que tem a partir dela nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Eu não sei, eu acho que ele não retorna para cá com a personalidade na qual ele residiu. Mas eu tenho dúvida disso aí. Se bem que Pois o é, livro revela que o ajustador transcende o tempo e o espaço. é. Então, eu acho que um ajustador que está lá em Divinton, ele pode vir com um ajustador personalizado. Ele pode. Eu acho. Eu não tenho Sim. certeza disso. Entendeu? É. Eu acho. Vamos pesquisar mais no livro sobre os ajustadores, né? Ou quem lembrar de uma outra parte que fale, deve falar, porque vira e mexe o povo fala, né? Mas vamos ver. A gente descobre cada coisa. Ó, depois diz, nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. Ó, nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. O que quer dizer isso? Se tiver vontade, vai se manifestar. Ok, tudo bem. Tá. E nunca um ser humano separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa ou, de qualquer maneira, estabelece comunicação com os seres vivos da Terra. O que que vocês concluem aqui? Que se ele estiver com o ajustador, depois da morte, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não. o, Ó, não, ó. Nunca um ser humano separado do seu ajustador depois da morte, tá? Então, essa é a condição. O ser humano separado do seu ajustador depois da morte, ele manifesta uma identidade e se comunica com alguém aqui. pois é, mas foi o que eu comentei. E quando ele tá com o ajustador, será que pode? Então, não, daí Porque, diz assim, né? porque aí ele diz separado do ajustador, É, né? daí depois tem uma parte que diz assim, né? Que é proibido mandar alguma comunicação daqueles que já partiram para a Terra, né? Não tem uma parte do livro que diz assim? Tem, né? Uma parte do livro que, Tem. por exemplo, Andão e Fonta lá, eles foram proibidos de mandar um abraço aqui para nós e tal, eles queriam mandar né, tudo bem, como é que estão, e uma mensagem para gente de ânimo, mas não puderam. Eles não puderam mandar essa mensagem. E eles estavam com o ajustador, tudo bem, eles não, então, porque eles falam a um dado momento que é proibido naquela parte lá, né? Que é proibido essa comunicação. Então tem essa parte que é proibida essa comunicação. Mas aqui fica um C, né? Fica um C. Eu acho que eles põem aqui por causa daquela questão que tem no livro, que com especialmente, né, em alguns casos, a pessoa volta depois de uma, Lilia, não tá faltando um pedacinho nesse teu parágrafo aí? será? Porque eu acho que é esse aí mesmo que o André falava, porque eu fui procurar aqui nas minhas anotações e eu caí nesse. E qual é que é? Será que é a Peraí, sequência? peraí, deixa eu ver, parece um Ah, pouquinho. é a sequência. Tá aqui, é a Ah, sequência. tá.
Vamos ler. Então é, Separadas dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Então, as almas, tá, elas permanecem inconscientes, elas estão junto com, bom, elas estão junto com os serafins, né, as almas. E elas permanecem inconscientes, tá? Não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade. Tá, mas nem estamos com a personalidade, né? Nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades até depois de se completar a sobrevivência. Até depois de se completar a sobrevivência. Olha, como a gente lê depressa, depois não presta atenção. Àqueles que vão para os mundos das mansões, não lhes é permitido enviar mensagens de volta aos seus seres queridos. Tudo bem, quem vai para o mundo das mansões não pode. A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente. é Aí, essa frase aqui que o André pegava aqui. E, mas e, você e, veja, tem vários e, C aqui. e quando não é período de uma dispensação corrente, Pois pode? é. Então, É. nós poderíamos receber mensagens de Moisés, por exemplo, que é de outra dispensação, é uma era antes de Jesus. Men- não pudemos receber nem de Adão e Fonta, que é da primeira dispensação, porque É, não mas foi. aqui fica uma coisa meio dúbia, assim, não é? Durante o período de uma dispensação corrente. Pois é, E pois fora é. desse período, né? Fora desse período pode, com certeza É. pode. Mas eles não permitiram nem Adão e Fonta. Eles não permitiram. Mas Andão e Fonte eram seres especiais também, foram os primeiros, tudo, né? Mas assim, ó, por exemplo, pessoas que dizem que recebe, tá, de seus entes queridos. Pode ser um lá que ressuscitou o terceiro dia, né? Sim, mas aí não passou uma dispensação. Você entendeu? É. Porque uma dispensação, ela dura, por exemplo, a primeira durou 500 mil anos, a segunda durou 400, não, a segunda durou, puxa vida, quanto? 200 mil anos que seja, não lembro. A terceira durou 2.000 anos, que foi daí entre Melquisedeque e Jesus, foi 2.000 anos. Não teve, nem sei se teve uma dispensação nesse período, acho que foi 38 mil anos a de, de Adão e Eva, depois foi Jesus, e essa aí está vigente, né? E acreditamos que está vigente. Só que tem aquela história das ressurreições, então uma dispensação é longa. É só antes de Jesus que a gente poderia receber alguma comunicação. E mesmo andou em fonte, eles não deixaram. Eu acho que como aqui é um mundo de rebelião, eles não deixam nada. Eles não deixam nenhum avisinho de nada. Ai, ai, ai. Mas acho que faz sentido mesmo, Lilian, porque assim, ó, ou na ressurreição ou numa dispensação, é quando a personalidade volta para a alma que está lá nas morôncias. Lá é que ela vai ter consciência de si própria, de onde ela está. Então, Isso. antes disso, não tem como ela se manifestar aqui. Isso é viagem dos humanos aqui. É. Depois diz aqui, né, ó. Nem existir, na quarta linha, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades até depois de se completar a sobrevivência. Eu queria fazer uma colocação, Fala, Angélica. Fala, que bom. também. Nós, armênios e árabes, só fazemos a missa que aqui se faz de sétimo dia, nós fazemos só depois de 40 dias a missa.
Então, eu acho que isso faz um pouco de sentido, porque Jesus também, quando morreu, ficou 40 dias aparecendo para os seus apóstolos, para Nossa Senhora, em vários grupos e várias pessoas. E eu acho que depois dos 40 dias, a ascensão dele, eu acredito que nós também nós temos essa oportunidade, talvez, durante os 40 dias, né, depois que a gente morre, de estar aparecendo, confortando os nossos entes queridos, nossos amigos que nos quiseram bem, isso e aquilo. Então, eu tenho a impressão que durante esse período existe essa comunicação, mas depois eu acho que já entra num outro processo, num outro nível. Não sei se isso faz É, sentido. porque tem muitas experiências assim, né? Na prática, muitas pessoas aí têm experiências bem diferentes, mas como o tempo e o espaço é uma coisa que a gente não, é uma criação nossa, né? E pode ser que tenha muita coisa aí que a gente não entende, que para nós não é igual, né? Para eles passa um tempo e para nós outro, assim. Daniela. Lilian, eu tinha levantado a mão no slide anterior, mas eu vou perguntar porque é uma coisa que tem a ver com o assunto e tem a ver com coisas mais além também. É na parte que fala que a personalidade, como é? Não se comunica, não, sem a vontade humana. Não lembro aqui especificamente da frase. Se tivesse como tu botar Eu bem vou no slide. colocar aqui, peraí. Eu acho que é na anterior, né? Isso, Aqui, ó. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. certo. A primeira pergunta essa questão aí, é antes de Deus doar essa personalidade ou é durante a nossa vida? E se for durante a nossa vida, já quando ela já está doada, o que seria essa vontade humana? É só um desejo? Porque, assim, essa vontade humana, do modo como é colocado, não só aí, mas em todas as outras fontes que a gente já acessa, sempre fala de uma questão de vontade humana. E o que se percebe muito que vocês até falaram, basta ter vontade. Mas tem muita gente que tem vontade e que não acontece nada. Não acontece manifestação, não tem atuação de nada. E aí eu fico sempre curiosa com essa questão da vontade. O livro de Urântia, ele tem alguma descrição para o que seria essa vontade humana e essa questão da atuação da personalidade? Se é antes ou se é durante a nossa vida? Foi o que eu perguntei no início. Tá. Olha, eu já vou responder que eu acho que é durante e depois. A gente sempre vai manifestar, nós somos seres Sim, de livre-arbítrio, né? E o sim, nosso livre-arbítrio, ele é final. isso mesmo. Aqui nós temos um livre-arbítrio, não é total, mas ele é parcial. Mas com relação à sobrevivência, ele é final. É final, se nós tivermos vontade, a gente vai mesmo. Mas pode ser que o Roberto dê mais umas dicas aí, Roberto, Eu acho que é isso mesmo, Lilian. né? O Roberto ia falar? Assim. Vai falar ainda, Roberto? É, sim, Se tinha levantado. é, é verdade, eu tinha, porque eu pensei na possibilidade da comunicação, por exemplo, com o anjo da guarda. Que o livro fala que a gente não comunica com a personalidade. A personalidade, eu creio que a personalidade e a vontade estão muito associadas. Mas quando o indivíduo falece, a personalidade se recolhe, a gente não comunica mais com aquela personalidade. Mas eu acho, isso é hipótese, que a gente pode se comunicar com os anjos serafins da pessoa amada. Acho que a gente pode se comunicar
com a ministra divina, com Jesus Cristo, e eles têm informações das pessoas amadas que não estão mais com a gente. E acho também que os ajustadores que têm comunicação ilimitada entre si, e se fala até no circuito dos ajustadores, eu faço a hipótese que os ajustadores dos nossos antepassados, eles continuam pelo Pai Universal, pelo ajustador personalizado do universo, se comunicando com os nossos ajustadores. Eu acho, mas isso é hipótese, tá? É isso. Tá, obrigada, Roberto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos continuar aqui. Ah, eu não compartilhei, né? Peraí. Vamos continuar. Tá. Então, ficamos aqui, né? Um pouco na dúvida, mas como não pode ter comunicação, ok, que nós temos outras coisas para fazer lá também, né? E aqui nós sabemos que os seres humanos todos têm ajustadores, todos podem ir e tomam decisões. Essas decisões que vão fazer com que eles construam a sua alma. Então, eles estão em boas mãos. Se a gente for ver, né? Todas as pessoas estão em boas mãos, estão nas mãos de Deus realmente. Então, agora nós vamos ver aqui os ajustadores após a morte. O que que acontece, né? Quando ocorre a morte de uma natureza material, intelectual ou espiritual, o ajustador despede-se do hospedeiro mortal e dirige-se para a divínita. Das sedes centrais do universo local e do superuniverso, um contato refletivo é feito com os supervisores de ambos os governos, e o monitor é registrado pelo número em que deu entrada nos domínios do tempo. Então, aqui, aqui por que é dividido, né? Entre morte material, intelectual e espiritual. Então, a morte material é quando o nosso corpo deixa de existir, né? Então, desiste a maioria das pessoas tem essa morte. A intelectual é quando a pessoa, ela entra em coma, vamos dizer assim, e a mente dela não funciona mais, então o ajustador vai embora. O ajustador, aqui, né, o material ele vai embora, a intelectual também, ele vai embora. E a espiritual é quando o sujeito decide não sobreviver. Então, o ajustador abandona a pessoa, tá? Ele abandona a pessoa e também vai embora e a pessoa não sobrevive. Ela continua vivendo entre os mortais ali, né? O serafim continua ali com ela, mas ela não vai sobreviver porque ela achou que não vale a pena. A gente não sabe por quê, né? Então, ali, ó, daí depois o ajustador se despede, né? E vai para a divina. Então, e de lá, aqui diz, né, das sedes centrais do local do universo, um contato refletivo é feito com supervisores de ambos os governos. Então, ele faz esse contato. E o monitor é registrado pelo número em que deu entrada nos domínios do tempo. Então, ele passa, cada um tem um número, né? Imagine. Interessante saber o nosso número, o número do nosso ajustador aí. 7 trilhões, ainda não, né? O meu deve começar com 6 trilhões. 6 trilhões é de mundos habitados, né? Tá. De algum modo, ainda não inteiramente entendido, os sensores universais são capazes de ter a posse de um epítome da vida humana. Então, esses sensores universais, eles são outro tipo de seres, né? E eles têm a posse de tudo que acontece na nossa vida, né? Tal qual está incorporado na transcrição duplicada do ajustador.
dos valores espirituais e dos significados moranciais na mente residida. Os sensores são capazes de se apropriar da versão que o ajustador tem, do caráter sobrevivente e das qualidades espirituais do humano falecido. E todos esses dados, junto com os registros seráficos, estão disponíveis para apresentação no momento do julgamento do indivíduo em questão. Então, eles têm todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, as decisões que tomamos, estão todas lá com os sensores universais e também e através dos registros dos nossos serafins, está tudo lá para o julgamento. Essa informação é também utilizada para confirmar aqueles mandados do superuniverso que tornam possível a certos seres ascendentes começar imediatamente as suas carreiras muranciais. E esses seres ascendentes, após acontecer a sua dissolução mortal, prosseguem até os mundos das mansões antes do término formal de uma dispensação planetária. Então, certas informações, né, estão todas disponíveis, porque algumas pessoas, elas vão ressuscitar ao terceiro período, né, que são depois de 36 horas, e algumas pessoas vão ressuscitar antes de que termine uma dispensação. Isso quer dizer, elas podem ressuscitar, a cada 1000 anos, por exemplo, existe uma ressurreição, que é a ressurreição milenar. Então, elas podem ressuscitar dali 1000 anos, ou podem ressuscitar, dependendo, né, da, da evolução de cada pessoa. Depois da morte física, exceto nos casos de indivíduos transladados, de entre os vivos, o ajustador liberado vai imediatamente para a esfera do seu lar indivínito. Os detalhes que se passam em divínito durante o tempo de espera pelo reaparecimento do mortal sobrevivente dependem principalmente de que aquele ser humano ascenderá aos mundos das mansões por seu próprio direito individual ou se deve esperar por um chamado dispensacional dos sobreviventes adormecidos de uma idade planetária. Então, vocês vejam, aqui é interessante, né? Então, se ele tem méritos suficientes para ir logo para as mansões, ou se ele precisa ainda de uma chance, né? Então, aqui nós vamos ver o que acontece daqui a pouco, o que acontece com o nosso ajustador. Se a nossa alma fica com o serafim, mas o que acontece com o nosso ajustador? O que ele fica fazendo lá em Divinito? Ó, se tal mortal pertence a um grupo que será repersonalizado no fim de uma dispensação, então você vai demorar bastante, né? O que acontece com o nosso ajustador? O seu ajustador solidário não retornará imediatamente ao mundo das mansões, né? Vai ficar esperando 1000 anos, 2000 anos, 30.000 anos, não sabemos. Do sistema prévio de serviço, mas de acordo com a escolha, entrará numa das seguintes atribuições temporárias. Então, o nosso ajustador, se a gente demorar muito para ressuscitar, ele vai fazer o seguinte, várias coisas, ele pode ser que fique envolvido, ó. Número 1, incorpora-se às fileiras de monitores desaparecidos para serviço não revelado. Então, tem alguns serviços que eles não revelam, que eles vão. Olha que interessante, né? Então, ele pode ser incorporado aí a esses serviços não revelados. Número 2, é designado por um período para observar o regime do paraíso. 3, é incorporado a uma de muitas escolas de aperfeiçoamento divino. Então, até escola de aperfeiçoamento para ajustador do pensamento tem. 4, permanece por um período como estudante observador em uma das outras 6 esferas sagradas que constituem o serviço do Pai nos mundos do paraíso. Então, ele pode ficar como estudante observador. Número 5, é designado para o serviço de mensageiros dos ajustadores personalizados. 6, torna-se um instrutor vinculado às escolas de Divínito, dedicadas ao aperfeiçoamento de monitores pertencentes ao grupo Virgem. Esse grupo Virgem, gente, são de ajustadores que nunca habitaram um ser humano.
tá? Então, como eles vão pela primeira vez, ó, eles têm escolas, eles passam por escolas antes de aperfeiçoamento, né, desses monitores. Encarrega-se de selecionar um grupo de mundos, 7. Encarrega-se de selecionar um grupo de mundos possíveis, nos quais poderá servir, no caso de haver causa razoável para acreditar que o seu parceiro humano possa haver rejeitado a sobrevivência. E a Então, gente às vezes não quer estudar, né? Até os ajustadores, que são um fragmento do pai, meu tem que se Deus do aperfeiçoar. céu, né? Pois é. O que que Não, sobra para nós? e que sobra, a gente tem que, né? Então, e tem esse caso aí, né, e ele já começa a selecionar um mundo se a pessoa ainda não se decidiu se vai rejeitar ou não vai rejeitar. Ele já É. fica pensando em uma coisa. Então, aqui, se vós, quando a morte vos colher, houverdes alcançado o terceiro círculo ou um domínio mais elevado, e se, portanto, tiverdes já designado para vós um guardião pessoal do destino, e se a transcrição final do sumário do caráter sobrevivente, submetida pelo ajustador, for incondicionalmente certificada pelo guardião do destino, se ambos, o serafim e o ajustador, essencialmente concordarem em todos os itens dos seus registros de vida e recomendações, se os sensores universais e os seus colaboradores de reflexão, em o versa, confirmarem esses dados e se o fizerem sem equívoco ou reservas, nesse caso, os anciãos dos dias enviam um mandado da posição avançada pelos circuitos de comunicação de Salvington, que é a capital do nosso universo, e, uma vez assim autorizados, os tribunais do soberano de Nébadon poderão decretar a passagem imediata da alma sobrevivente para as salas de ressurreição dos mundos das mansões. Quer dizer, dá a impressão que é tão difícil, né? Mas eu resumo aqui assim, ó. Se o ajustador estiver de acordo com o serafim, que nós fizemos um bom trabalho, que nós temos certeza que nós queremos ressuscitar, né? E esses sensores universais estiverem de acordo, tá? Então, é mandado um aviso para os anciãos dos dias, que são que as personalidades que comandam o nosso superuniverso, né? E que decidem quem é que vai sobreviver também ou não. Eles dão a última, batem o martelo, né? E eles já designam que aquele sujeito pode ir para as salas dos sobreviventes. Então, é todo um caminho, é tudo muito bem visto, né? Não é nada assim, ninguém resolve, nem o ajustador resolve, vamos dizer, sozinho. Ele resolve junto com o guardião, tudo é um consenso, né? Lilian, mas isso é depois de muito tempo, porque temos muito ainda que aprender e aperfeiçoar lá nas mansões, né? Não, aqui é depois que a morte vos colher. Não, aí é quando tu vai ressuscitar no terceiro círculo, ele está falando, terceiro É dia. isso. É quando Ah, você tá. Quando, tiver. se É, houverdes alcançado o terceiro ciclo, e aí ele isso, está falando dos que Ah, ressuscitam ok, no terceiro ok. período. isso. Quando você já tiver um guardião, um anjo só para É, você. Olha que chique, Ivanil. um Eu guardião quero um. pessoal. Estou Eu também. precisando de um. Não, mas nós já temos um. Mas nós já temos um grupal, provavelmente, né? Mas quando nós tivermos um só para. Se bem que euzinha Lilian, eu acho que a maioria de nós que somos religiosos, que professamos uma religião, seja ela pessoal, seja ela institucionalizada, nós já temos um anjo guardião, que são, na realidade são dois. Eu tenho essa impressão, sabe? Que nós já estamos num nível mais adiantado. Tanto aqueles que têm uma religião pessoal, quanto aqueles que têm uma religião, que
professa uma religião institucionalizada. Se ele é sincero, eu acho que ele já tem um anjo guardião. Mas Ai, essa eu é a acho minha que eu não opinião. tenho ainda, eu sou muito mazinha ainda. Não, é que a gente sabe o que acontece com você, Estela? Com você e com muitas pessoas. A gente quer ser perfeita, a gente não é perfeita ainda. É É, porque, mas para ter por um que que a guardião gente. pessoal tem que ser quase perfeito, eu acho. Não, porque olha, depois do terceiro ciclo ainda tem o segundo, ainda tem o primeiro, né? É, Então, não, e aqui tem- ainda tu atinge o terceiro e tu vai ser julgado ainda, olha. Vem os vai ser julgado. censores, vem o ajustador, vem os anciãos dos dias, Então, para decidir se tu vai ressuscitar o terceiro dia. Nossa, o negócio é. Mas assim, é um não consenso, basta a né? gente querer, né? Ninguém resolve, só um vai resolver, né? É uma comissão ali. Mas É, tem que ver também que essa questão do que se a gente está sendo, sei lá, excelente ou não, vai depender do nosso contexto, porque assim, são coisas que às vezes a gente se percebe, eu não sou bom, eu não sou uma pessoa boa e tudo. Só que dentro daquele nível de consciência que a gente tem, se a nossa escolha, por mais que a gente julgue não ser boa, foi a menos mal das opções que tinha, já é um ponto. Pelo menos eu vou Não, mas é acreditando que lógico. E depois a gente tem que ver o seguinte, não é desculpa, mas nós estamos no mundo rebelado, no mundo desse mal, ou é, seja, no mundo de experiência, né? E Adão e Eva também não Não fizeram tudo bem, ajudaram. fizeram um bom serviço, mas não fizeram o serviço que tinha que fazer, né? O nosso príncipe planetário se aliou à rebelião de Lúcifer. Jesus, então a misericórdia para nós, gente, vai ser muito grande. A nossa cota de misericórdia, ela é grande. Não é que a gente dê desculpa disso, é por isso que eu acho que nós vamos ter, assim, bastante desconto nesse sentido, sabe? Porque aqui tem muito ponto o assim, nosso desafio é grande. por exemplo, se acontece uma situação que tu tem vontade de dar um tapa em uma pessoa, mas tu só xinga, porra, ou trata mal, pronto, tu já ganhou um ponto, entendeu? É verdade. Você já está se educando, né? Você já está resistindo ao mal, né? Você já está melhorando. É isso mesmo. Deus é pai, gente, não é como diz o outro, não é padrasto, né? Mas Deus é pai. Ele vai considerar tudo. Então, vamos continuar aqui. Se o indivíduo tem sobrevivência imediata, assim eu fui instruído, o ajustador registra-se em divinitum, continua até a presença do Pai Universal do Paraíso, retorne imediatamente e é abraçado pelos ajustadores personalizados. Olha que bacana! Do superuniverso e do universo local da sua atribuição. Recebe o reconhecimento do monitor personalizado dirigente de Divinitum e então imediatamente passa à realização da transição de identidade, sendo convocado ao terceiro período para o mundo das emoções, na forma real da sua personalidade. Ai, que legal! Ele ganha uma personalidade, que é a nossa, né? Assim preparada para receber a alma sobrevivente do mortal terrestre, de modo como essa forma foi projetada pelo guardião do destino. Então, vocês vejam como que tem uma festa, né? Quando eles voltam, assim, né? Na sobrevivência imediata ali. Então, existe uma festa, eles são abraçados, é interessante isso, né? Por quê? Porque a pessoa não desistiu, ela seguiu adiante e ele vai receber aquela personalidade, né? Novamente. Eita, pois eu vou te falar uma coisa, eu já pensei em desistir, mas só pelo fato de ter essa festa, eu adoro festa, então eu vou sobreviver Vai só ter pra eu festa para saber como é todo que mundo. é, E muito só pra eu de saber nós como é que é uma festa divina, Vai minha ter filha. muita festa, Daniela. Nossa! Ixi, Maria. Lá pode se aprontar, é muita festa. Se a gente gosta de festa, imagina se eles não gostam também, né? olha, mas
Até chegar lá, hein? Não, mas a gente, não como até chegar lá, Angélia. Logo a gente vai, a gente se encontra lá no outro lá. A Tomara. festa tem que valer a pena, minha filha, porque se for para demorar, tem que ser a festa, viu? É, verdade. Eu achei interessante aqui essa realização da transição de identidade. Realização da transição de identidade. Volta um pouquinho ali. Não, aqui, ó. Aqui? É que tu tirou do. Como assim eu tirei? Tu não tá Tu tirou o compartilhando, texto. só tu. Eu não estou compartilhando, gente, não. Não, querida. Pensa bem. Agora sim. Ó, aqui. Não, era. Aqui, né? A realização da transição de identidade, que é a identidade, porque é a identidade eterna, ele tinha identidade eterna, como o Roberto falou, né? Então, ele vai transitar para a nossa identidade daí, né, Roberto? É isso, né? Eu acho que deve ser isso. Não sei se vocês concordam. Como é que é, Lilian? Repete o que tu disse. Então, aqui, ó. Porque aqui diz assim, ó. É bem Ah, complicado, legal. né? Recebe o reconhecimento do monitor personalizado, dirigente de Ah, Divinity, e então imediatamente passa à realização da transição de identidade. Porque nós ficamos sem a identidade. sim, E o, o ajustador ali no começo dizia que ele permanece com a identidade que é a identidade dele, identidade eterna, a né? transição para o sobrevivente, né? Então ele faz a transição agora para a identidade do sobrevivente, é isso, né? Hum. É como se as identidades se reunissem, será? Não, porque aqui ele fala transição, né? Então vamos Mas na é que. sequência. Eu Hum. acho é, a identidade eterna do ajustador. Isso. Nós perdemos a nossa identidade temporária quando o corpo faleceu. Então, Ah, tá. Daí nós vamos ter uma identidade morossial, é isso? eu acho que isso, e quem vai sustentar isso é a identidade eterna do ajustador. Ah, tá. O ajustador está com a identidade eterna e a gente com a Ah, é. personalidade. Tá. Então, vai se reunir essas duas É realidades. porque, é porque é uma nova identidade, né? Que daí, no caso, vai ser moroncial, né? A identidade moroncial É. é da nossa alma, mas a identidade eterna é do ajustador. Do ajustador. Mas por que que fala que ele passa a realização da transição de identidade? Porque a identidade está com ele está lá em Divinity. Só que ele Tá, vai se reunir com a pessoa. Então, tá. a identidade eterna dele vai voltar a estar com a personalidade, com a alma que ressuscita. Ele não vai ficar lá em Diviniton, ele não vai se reunir agora com a Sim. personalidade, não é isso que o parágrafo está dizendo? Então a identidade vai se reunir com a personalidade, com a individualidade da alma. É isso. Eu acho que não é nada mais do que isso. Tá bom. Então, bom, agora vem a sobrevivência do eu humano, né? É mais um pouquinho, tudo é relacionado, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui, até as 10 horas, pelo menos. O eu é uma realidade cósmica, seja ele material, olha que legal, moroncial ou espiritual. Então, nós somos uma realidade cósmica? Sim.
A realidade do pessoal é um dom do Pai Universal, que atua por si próprio ou por intermédio de suas agências múltiplas no universo. Dizer que um ser é pessoal é reconhecer a relativa individualização de tal ser dentro do organismo cósmico. Então, cada um é um indivíduo. O cosmo vivo é uma agregação de unidades reais, nada mais do que infinita e totalmente integradas, todas as quais estão relativamente sujeitas ao destino do todo. Olha que interessante. Contudo, as que são pessoais foram dotadas com a escolha factual de uma aceitação do destino ou de uma rejeição do destino. Os seres humanos possuem identidade apenas no sentido material. Essas qualidades do eu. Bom, antes de falar sobre isso, eu gostaria de saber se vocês querem falar, porque eu acho que falou sobre destino, aqui alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Porque aqui falou, né? Contudo, as que são pessoais foram dotadas com a escolha factual de uma aceitação do destino ou de uma rejeição do destino. Então, nós temos um destino, concorda? É. E Nós qual temos. Deixa eu que é ler, esse destino? vou ler todo o parágrafo de novo. Eu. São bem complexos esses parágrafos, né? É, mas é interessante a gente dizer, ó, o eu é uma É, realidade cósmica, seja ele materializado. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. A realidade do pessoal é um dom do Pai universal. Então, a realidade da personalidade, né? É um dom do sim, Pai. É isso, é aquilo que eu falei, nós não somos sem Deus, não existe, não existiríamos. Que atua por si próprio ou por intermédio de suas agências múltiplas. Tudo bem, Deus atua através aqui do Micael, né? Então, isso. dizer que um ser é pessoal é reconhecer a relativa individualização. Olha esse relativa. Quando eles falam relativa, a gente já fica assim, né? Com a pulguinha atrás da orelha. Então, dizer que um ser é pessoal é reconhecer a relativa individualização de tal ser dentro do organismo cósmico. Então, eu entendo aqui assim, ó, que é relativo, é pessoal, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte de um todo que se relaciona. E esse relacionamento, ele traz consequências. E ele muda a realidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele traz consequências e muda a realidade, né? Muda o Porque você sempre está se relacionando É. com as outras Olha, pessoas. olha, olha a seguinte frase ali. O cosmos é vivo, é uma agregação de unidades reais. Nada mais do que infinito e totalmente integradas. Não adianta a gente querer viver sozinho, todas as quais estão relativamente sujeitas ao destino do todo. Ao Então, destino do todo, ao essa aí é destino do forte, todo, né? quer dizer, nós temos, e é relativamente mesmo, né? Estamos, porque nós temos um destino, Deus nos destinou a ser perfeitos. Quando ele pensou em nós, na nossa personalidade que veio do Pai, ele nos pensou perfeitos. É por isso que eu digo, essa perfeição já vem de Deus, né? É como tem gente que diz assim, mas como que nós somos feitos imperfeitos? Nós vivemos na realidade da imperfeição, mas nós temos uma personalidade que é imutável. Se ela é imutável e é uma dádiva de Deus, ela só pode ser perfeita, né? E esse destino do todo é o destino da perfeição. E por Eu que que acho é? que o destino está relacionado naquela principal mensagem de Jesus, fazer a vontade do Pai, né? Eu acho que esse é o destino. Isso, isso mesmo. Fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sejamos perfeitos, né? Uhum. A vontade de Deus é que sejamos perfeitos.
Então, essa é o nosso destino. Nosso destino. É por isso que eu disse para Estela, né? A gente se cobra muito, a gente quer ser perfeito já. Porque isso tá no nosso DNA espiritual, no nosso DNA da personalidade. Nós viemos com esse objetivo e esse é o destino. Ou rejeição, porque tem gente que rejeita, né? Ah, eu não quero, né? Não quero, nem sei por que que rejeita, né? A gente não sabe, mas Deus quer todos, mas Ele também não quer, Ele não criou seres bonecos, né? Bonecos que não têm livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos decidir que sim, sim, se não, tá tudo bem, acho que para Deus também. Eu vejo assim, né? E o nosso destino é a perfeição, acho que é por isso que ele fala de destino aqui. Não sei se vocês concordam. Lilian, sabe o que que eu acho que se encaixa perfeitamente isso aí que você tá falando? Hum, E que aí você falou, eu acho que é a vontade, fazer a vontade do pai. Não sei se vocês lembram de uma palestra que o Henrique trouxe, acho que até no café também, que ele tinha dado no encontro, e ele refez aqui. Aí tem uma ilustração que ele traz, que é tipo um quebra-cabeça. É como se representasse todas as nossas personalidades, cada um de uhum, nós. E aí isso. você vê lá o jogo do quebra-cabeça, e aí fica aquela figura horrível que ficou os pedaços brancos, que é de quem não faz, né? Um É, esforcinho para ser melhorzinho, aquela coisinha assim. por isso. Acho que se enquadra assim perfeitamente nesse texto aí do que ele está querendo Aham, é verdade. colocar. Mais alguém levantou a mão? Acho que não. Então, eu não sei, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, né? Porque todos os textos são É. extremamente, né? Quem sabe a gente Co- possa voltar no outro dia, Podemos porque, continuar semana que vem. então tá. Daí a Tem gente tanta coisa para compreender num único parágrafo, numa É, é, única é, porque frase. é assim, gente, a gente pode simplesmente ler, mas a gente pode se debruçar também. O café é um local que a gente pode É, conversar, tirar dúvidas, né? Que a gente lê várias vezes, de repente a gente, opa, esse aqui ainda não tinha visto. eu acho que Eu, assim está sendo legal, da gente indo devagarinho em cada parágrafo, É, né? eu aprendi duas coisas importantíssimas hoje. Primeiro é que o ajustador é que é o pai da ajuda a alma. construir a alma. E a outra foi a que eu tive agora, a questão do destino, que a gente sempre que ouve essa palavra você fica perdida, não sabe, né, É, para onde vai. Mas eu acho que está muito ligada a essa questão da mensagem de Jesus de fazer a vontade do Pai. Para mim é a única coisa que faz sentido. aham, então. Gostei muito desse É, estudo, Lilian. dá Muito obrigada. para Bom, fazer uma busca ali no livro para ver tudo que fala sobre destino também, né? é mesmo. Eu E vou dá para fazer. ser um outro estudo, né? Sobre destino, Hum, mas aqui a gente deve ter mais ou menos mais. já matou a charada. É. É, Não, Eu, achar mesmo o babado cósmico é descobrir qual é a vontade do pai. Cada pessoa, assim, fazer a vontade. Imagina aí, cada pessoa. Deixa eu me conectar aqui com a vontade do pai, que eu vou fazer a vontade do pai. Pela É, intuição, Dani, pela intuição. aí eu ó, vejo olha, assim, Daniel, para mim, fazer a vontade do Pai é fazer o bem dentro daquilo que você, como diz Evanil, intui. Porque a gente sabe, na realidade, o que que é certo e o que é errado. Tem E uma o que hora é que você. certo para mim pode não ser para o outro, porque o outro não está pronto para compreender, ou eu estou errada. Então, quando vem Também. da tua essência, da tua intuição, eu acho que é aquilo que você precisa compreender sobre aquela situação. É, Mas preste atenção, eu vou trazer só um exemplo rapidinho. Tem a borboleta saindo do casulo? Quem não sabe da história que a borboleta, para sair do casulo, ela precisa colocar aquela força. Aí, por exemplo, a minha intuição, o meu ser todo vai ressoar. Ajuda ela a sair de lá. Eu pego uma gilete, corto. Ela vai voar pouquíssimo tempo e não vai ter força. Ela vai morrer. Mas é, para mim,
eu estava fazendo bem. Na minha interpretação, nossa, eu fiz a vontade de Deus, salvei uma vida. Compreende a É, dificuldade que eu estou Eu, passando? Assim, eu acho que a vida é um eterno aprendizado e a gente está aqui para aprender. Para mim não basta. Não sei se é porque eu não confio 100% na minha intuição, ou às vezes eu não escuto ela, mas eu acho que não, para mim não basta só a intuição. Eu preciso, que nem a Dani diz assim, do palpável. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Fazer a vontade do Pai, para mim, é uma coisa é aprender. muito, muito difícil, eu acho, É. sabe? E eu não, eu acho tão assim, eu acho que Porque é eu você acho que eu agir. tenho, eu tenho que aprender muito, eu tenho que aprender a ser uma pessoa reta, uma pessoa assim, sabe? Então, porque eu acho Aham. que o que é isso que o pai espera de mim, essa experiência, sabe? Então, mas Então, se você não faz, que nem a Daniela estava falando, se você não faz com má intenção, se o teu propósito não foi machucar a borboleta, foi querer salvar ela, você fez o bem. Por mais que você estivesse errada. Outra pessoa vai dizer, meu Deus, e aconteceu isso, você acredita, Daniela? Aconteceu isso. Uma pessoa, com a minha sogra, né? Ela pegou e tirou ela tirou o passarinho do ninho antes da hora. Imagine, né? Ele não sabia voar, sabe? Dali uns tempinhos ele morreu, porque ficou fora do ninho, né? Mas não foi por mal que ela fez aquilo. Não sei por que que ela tirou o passarinho do ninho. Então, tem certas coisas que a gente faz que não é por mal. Eu acho que quando a gente faz, que a gente tenta acertar, a gente está tentando acertar, eu acho que, vamos dizer assim, a gente fez a vontade de Deus sim, mas de tu não acordo. está agindo pela tua intuição, tu está agindo de uma maneira bem racional, eu penso. É bem, é verdade. Mas a intuição, é acho que porque tem um pouco. intuição sem Eu sabedoria, acho que é um conjunto de sem coisas, sabedoria. É, né? pode ser um conjunto, é. É um conjunto mesmo. E lógico, Ok. a gente Eu, está vivendo essa experiência de imperfeição também. A gente está vivendo essa É. experiência do imperfeito para o perfeito. sim. Lógico que você não quer ser perfeito em 100 anos, em 80 anos, em 50 anos, se você vai viver até chegar ao pai bilhões de anos que seja, né? Eu vejo assim, Lilian, falando em destino, claro que o nosso destino é fazer a vontade do Pai, se a gente quiser acertar. Agora, cada um traça o seu destino, de acordo com todos aqueles predicados que a gente já conhece, da bondade, da beleza, de tudo. Então, eu penso assim, que nós traçamos o nosso destino. A gente sabe que o certo é fazer a vontade do Pai, mas nem sempre fazemos, não é? Então, cada um tem um destino, por isso que você vê que um sofre mais, outro sofre menos, outro tem grandes problemas, mas É, consegue ser calmo, manobrar, ter fé, verdade. acreditar, ter esperança, outros não, se perdem. Então, eu acredito assim que, falando em destino, a gente tem oportunidade de ter um destino de acordo com a vontade do Pai, mas nem sempre nós traçamos esse destino. Então, Uhum. cada um vai ter o seu nível dentro do destino. É, A gente traça, não é? Mas não é que a gente, assim, e é como foi falado, o pecado está sempre na intenção. Às vezes você quer uhum. fazer alguma coisa, quem dá um exemplo, assim, sempre um exemplo super legal é a Sueli, né, que eles matam, né, lá no Oriente, eles matam achando que é dentro da filosofia deles, e eles morrem, se matam e acham que É, aquilo é o certo, não é? é, E às vezes não é pecado para eles. é. E diante
da nossa visão diante de Deus, ele vai saber o nível, né, de destino de cada um. Sim. Verdade, gente. Nosso papo tá bom, né, Estel? Mas chegou a hora da nossa despedida. Angélica, você falou tudo, né? Você queria falar? Falei. Achei Obrigada. Eu acho. gostoso de... Continuamos semana que vem, então. Isso, sigamos então. Daí a gente segue com Que esse bom, estudo. muito obrigada, Lilian. Muito bom, Lilian, foi muito bom. Obrigada, Bom, obrigada. Boa noite. obrigada, gente. Obrigada. Boa Até. noite.